milhões de pessoas no mundo de uso indevido do álcool, como alcoólico, acidentes de trânsito e demais coisas. A cannabis sativa, que é a maconha, tem 181 milhões de usuários no mundo. E segundo os dados da OMS, ela não tem a precisão de mortes da maconha. Então é um dado que não tem. A gente tem um dado do álcool, a gente vê o dado do álcool, a gente vê o dado do tabaco. Todos nós sabemos que os dois são prejudiciais à nossa saúde e à sociedade. Os dois são agressivos à nossa sociedade. E a cannabis sativa não, ao contrário. A cannabis sativa, ela é comprovada cientificamente que é uma planta que gera remédios em vários tratamentos, como Alzheimer, como depressão, ansiedade e vários demais tratamentos que eu não vou saber falar aqui agora, mas eu enumerei vários. Então, eu não vejo motivo para criminalização da cannabis sativa, porque o álcool e o tabaco eles são prejudiciais à sociedade e a maconha não. E existe um mito muito grande, que a maconha é a porta de entrada para outras drogas. Isso é um mito, né? E segundo os dados de um instituto lá em Indiana, nos Estados Unidos, eu não vou saber pronunciar o nome, mas segundo esses dados, a pessoa que fuma o tabaco tem 10 a 30 vezes mais chances de consumir outra droga, sendo cocaína, sendo crack, LSD, do que o usuário de maconha. Então, esse é um mito muito grande também que a gente tem na nossa sociedade. E, finalizando aqui a minha fala, eu gostaria de fazer uma pergunta para os ouvintes e peço que eles façam essa reflexão depois desses dados apresentados aqui de drogas lícitas e de uma droga ilícita. A pergunta que eu queria deixar é essa: por que o tabaco e o álcool podem ser comercializados se seu uso e seus potenciais destrutivos é comprovado ser mais perigoso que o da maconha? Então, essa é uma discussão que a gente vai ter que aprofundar muito nela. Infelizmente, a gente está fazendo online, mas a gente tem o meio de fazer. E eu vou passar a fala para o meu amigo que vai continuar. Muito obrigado. Boa noite. Na verdade, Moroni, eu vou passar para o outro grupo, que é contrário, mas aí vocês depois vão ter mais 10 minutos e mais 5 minutos. Então, aí vocês aguentam um pouquinho aí com os argumentos para poder debater os argumentos que o grupo contrário falar, tá bom? Podem começar, então, o grupo que é contra a liberação. E aí, professora, boa noite. Você está me ouvindo tranquilo? Ouvindo, só não estou te vendo, Lucas. Tem que botar a câmera? Mas se você quiser, é interessante. Ah, não, professor, eu sou tímido. Pode ser sem câmera? Pode sim. Então, eu e meu grupo, a gente ficou com essa função de ir contra a legalização da maconha. E aí eu vou começar a introduzir isso e a gente vai, através do exemplo do Uruguai, a gente vai fazer isso. Que através de dados, e que vai comprovar que a legalização lá foi um fator que aumentou a violência. Isso aí são dados trazidos pelo Fórum Nacional de Juízes, que também tem um grupo de pesquisadores de 2013 que ele fala que o aumento da violência no Uruguai tem causa também por causa da legalização da maconha. E ele fala que essa legalização, ela nada mais do que é criar um mercado paralelo ao mercado clandestino. Então, eles não deixam de existir o tráfico ilegal, não deixa de existir, só que também vai ter a maconha legalizada. Então, são mais dois problemas que criam para o país. E aí, a gente, com base nisso, a gente se mostra contra essa legalização.
E aí eu vou passar a minha palavra para meu colega, que ele agora vai falar sobre agora o lado dos danos à saúde, que a legalização trata, né? Bom, boa noite. Agora eu vou explanar mais um pouco sobre os danos à saúde que a maconha pode causar. Bom, de acordo com uma pesquisa feita pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, analisaram mais de 23 mil pessoas e constataram que as pessoas que eram usuários contínuos da maconha tinham uma possibilidade de 37% maior de desenvolver depressão. Além disso, o risco de ter ideações suicidas no futuro é de 50% maior e de tentar se matar era de 246% maior do que os não usuários dessa droga. Outra pesquisa feita pela uma universidade nos Estados Unidos, que estudou usuários diários entre 16 e 17 anos de idade, identificou a diminuição das estruturas relacionadas com a memória, refletindo entre uma diminuição nos neurônios. E as áreas específicas que eram afetadas eram de aprendizado e memória, atenção e percepção consciente, hábitos e rotinas. E também a maconha ela pode apresentar atrofia cerebral. Bom, outra questão importante também que a maconha causa é o desenvolvimento da esquizofrenia. Estudos realizados na Europa e na Nova Zelândia afirmaram evidências de que o uso da maconha seria um fator de risco para o desenvolvimento de sintomas esquizofrênicos em indivíduos vulneráveis. De acordo com o Dr. Valentin Gentil, para esse nome, um adolescente fumando maconha uma vez por semana aumenta em 310% o risco de desenvolver essa doença. E o porquê disso? Porque até os nossos 22 anos, o cérebro ainda está em formação e pode ser afetado pelo uso da maconha. Também, outros efeitos que são mais comuns ao consumir a maconha são aumento até 4 vezes do risco de ataque cardíaco, congestão pulmonar e até mesmo câncer. Pois, como o nosso colega falou, a maconha tem o mesmo teor de alcatrão que os cigarros de tabaco. Bom, outro dado importante também é que a maconha é mais prejudicial para o cérebro do que o álcool. E agora eu vou passar para o meu outro colega para explanar mais um pouco. Boa noite a todos. Eu vou estar reforçando um pouco a palavra da minha colega, que é embasado em alguns estudos e, segundo psiquiatras e especialistas, eles adotam um método que acha totalmente irregular, que aqui no Brasil não a possibilidade da liberação da maconha é totalmente inválida por vários fatores. Vamos tirar exemplo, como foi citado, na região do Uruguai, nosso vizinho aqui perto. O que pega? Lá foi liberada a maconha em dezembro de 2013, certo? Mas que o real motivo do governo ter liberado foi para combater de frente com o tráfico, porque com o tráfico de narcotráfico arrecada mais de 40 milhões só com o tráfico de drogas, o tráfico de narcotráfico. E o jeito que foi adotado pelo Uruguai foi totalmente incoerente, porque eles não investiram em prevenção, nem em educação, nem em tratamento contra a maconha no país. Aumentou em 45% os casos de assassinatos por posse de território na região de Montevidéu. São dados, bastante importantes. Outras coisas também que a gente pode estar falando, como o nosso colega explicou, a maconha possui mais de 400 substâncias e 80 delas afetam a região do cérebro, diretamente do cérebro. Duas substâncias importantes, que são o THC e a CBD. O THC é responsável pelas alterações de sentido, relaxamento,
relaxa totalmente o corpo humano. Mas o CBD, ele é usado no uso medicinal, sim, para aliviar convulsões, morte de Parkinson e sintomas até do câncer, aliviar alguns sintomas do câncer. Mas, da mesma forma que tem duas substâncias muito similares, têm efeitos opostos. Eles têm dois efeitos opostos, que são: quando você fuma o cannabis, ele vai direto para o seu pulmão, o seu sangue absorve e leva diretamente para o cérebro. Quando chega no cérebro, o THC ele se encaixa como se fosse tipo um quebra-cabeça nos receptores de células nervosas. O que isso causa? Leva a pessoa a alterações de consciência, com sensação de relaxamento, dificuldades para se movimentar e pensar, mudança de humor, perda de memória e de noção de tempo. Várias pessoas que estão na cadeia, a maioria delas que mataram outras pessoas, não foram por vontade delas, mas sim por efeito da droga. É uma droga que, sim, é uma droga que não é tão grave assim. Mas não significa que ela, por ser a droga uma das menos lesiva, que não seja uma droga tão ruim assim. Ela é prejudicial à saúde, prejudica muito, e nosso país não está preparado para estar dando esse passo ainda. Tem muito que melhorar, tanto na saúde, na educação, tem muito mais para investir do que a liberação da maconha nesse momento. Talvez mais para frente, mas agora sem possibilidade nenhuma. Eu quero ressaltar também que em dezembro de 2019, a Anvisa aprovou produtos à base de cannabis para uso medicinal. Pronto, gente, encerrou. Ok, então vou passar a palavra para o outro grupo. Não sei se era o João que ia começar falando, mas aí vocês têm mais 10 minutos aí para debater, tá bom? Era o Aleph. Aí eu vou só dar o desfecho. Ok, então cadê o Aleph? Tá aí? Aleph, tá aí? Oi, tá ouvindo? Agora sim. Não estamos te vendo, mas estamos te ouvindo. Eu vou falar um pouco aqui por que a maconha tem que ser liberada, quais são os benefícios, né, que ela vai trazer para a sociedade. E na base do que o pessoal do outro grupo falou sobre o Uruguai, eu já queria ressaltar que no Uruguai reduziu a zero o número de mortes ligadas ao uso do comércio da maconha. A legalização foi decretada pelo presidente José Mujica em 2014, né? Como todo mundo sabe. Então, fica bem claro que se não existir mais tiroteios entre policiais e criminosos, sobra mais tempo para a polícia cuidar dos assassinatos e crimes mais violentos, né? Como estupros, sequestros e outros. E, às vezes, as polícias perdem tempo parando pessoas na rua, até pela pessoa usar uma bermuda que tem um desenho da maconha lá, em vez de estar cuidando de crimes mais perigosos que acontecem no cotidiano. E nossa polícia enxuga esse gelo todo dia, como todo mundo sabe, né? O combate ao tráfico nunca funcionou, nunca trouxe resultados positivos, porque todo mundo sabe que quem faz a proibição nunca diminuiu a quantidade de usuários. E o próprio tráfico é violento, envolve muito poder, as gangues disputam territórios, trocas de tiro, morrem muitas pessoas inocentes vários dias aí nas periferias. E esse cenário não mudar, o combate ao tráfico nunca acabará. E tem outra coisa que eu queria dizer, que às vezes até o Moroni falou isso, sobre a idade aí do pessoal. Todo mundo sabe que se um adolescente,
uma criança jovem chegar em qualquer esquina aí com 5, 10 reais, ele compra uma dólar de maconha, porque o traficante ele quer vender, não importa a idade, não importa a família, se ele sabe que ele está indo lá. Agora, se o governo legalizar esse tipo de droga, vai ter campanha, vai ter palestras, vai ter, como é que fala? Vai expor a idade certa, maior de 18 anos, assim como o álcool e o tabaco. Todo mundo sabe que só a venda só é permitida para maiores de 18 anos, né? E sobre questão de morte, todo mundo sabe que o álcool e o tabaco matam várias pessoas aí no dia a dia. Agora, a maconha, pela pesquisa que eu fiz, o médico falou que para a pessoa morrer de maconha, fumando maconha, ele tem que fumar um caminhão de maconha em 1 hora. Em 1 hora ele tem que fumar. Em 1 E hora. fora também que não tem nenhum registro apontando que o cara fumou e matou alguém, o cara fumou e bateu o carro, o cara fumou e fez tal. Exatamente. Agora, e o álcool? O álcool que é uma droga que é lícita, todo mundo bebe aí, ó. Igual o conhaque. O conhaque, uma garrafa de conhaque é 40% de álcool. O cara tomar 2 garrafas de conhaque aí, ele dá coma alcoólica aí, fica vegetando. E é uma droga que ele pode comprar em qualquer supermercado aí, beber, ninguém fala nada. Aí, depois eu vou ter mais umas coisinhas para falar, vou passar para o João aí agora que ele vai continuar. Eu vou falar alguns pontos importantes do nosso trabalho, coisas que já foram citadas, só um resumo e um desfecho, né? O primeiro ponto é se as drogas são um caso de segurança pública ou de saúde pública, né? E um paciente, no caso, um usuário que ele já é dependente de uma droga lícita, ele já tem os problemas recorrentes do uso dessa droga, e se ele fosse usuário de uma droga ilícita, além desses problemas, ele ainda teria outros problemas, como com a polícia, com o traficante e com a má qualidade do produto. Legalizar, em tese, seria tirar o poder de mercado da mão dos traficantes e colocar na mão do Estado, né? Que o Estado, com esse poder, ele pode testar a qualidade, proibir a venda para menores de 18 anos, como nossos amigos já falaram, locais apropriados para a venda, além de gerar emprego, né? Porque, querendo ou não, é um mercado de trabalho. Legalizar não é incentivar. Todos os problemas relacionados à proibição das drogas apenas prejudicam o usuário, mas não faz com que menos pessoas procurem a droga. Pelo contrário, né? Um exemplo foi a Lei Seca dos Estados Unidos, que foi criada e que eles achavam que iriam evitar os casos de alcoolismo nos Estados Unidos na época. Só que, pelo contrário, o álcool passou a ser feito em alambiques clandestinos e as pessoas continuaram usando e foi crescendo o número de usuários e ainda por cima as pessoas utilizavam um produto ruim que causava problemas. Então muitas pessoas ficaram cegas, outros tiveram problemas intestinais, entre outras coisas. A droga no geral hoje ela já é legalizada, né? A gente já acabou de falar isso. Qualquer esquina você acha. O exemplo de como que seria a legalização da maconha aqui no Brasil é pelo tabaco, né? Que pela OMS o Brasil é um modelo de redução do uso de tabaco, né? Então a prevenção só é possível com drogas legalizadas. Outra coisa que foi dita é a porta de entrada, né? Acreditava-se muito nisso, porém muitos estudos foram feitos e contestaram, igual o Moroni tinha dito, que além do tabaco, mas a única droga que seria possível entrada para outras drogas é o álcool. Justamente o álcool, porque quanto mais novo você começa a beber, mais chances você tem de ter contrato com outras drogas, né? A maioria dos usuários de maconha ficam somente na maconha, isso são dados. A droga ilícita mais utilizada no mundo é a maconha. E de 100 pessoas que fumam maconha, apenas 9 ficam dependentes. E comparado com o álcool, de 100, 15 ficam dependentes. Segundo o pesquisador Henrique Carneiro, da USP, e professor da USP,
Não há nenhuma razão racional ou científica para que algumas drogas sejam discriminadas e outras legalizadas. Aí, para ele, que ele diz, né, o que torna o álcool legal seria o vínculo com a religião, o catolicismo, que seria o vinho. O grupo social com maior interesse em uma aprovação do fim da lei seca nos Estados Unidos, na época, foram justamente os evangélicos. E já a maconha, como tem legalização com religiões africanas, asiáticas e indígenas, tem um preconceito. E o último ponto é a guerra às drogas, né, que a gente acabou de falar. A guerra às drogas foi um modelo adotado pelo Brasil, inspirado nos Estados Unidos, que foi instalado em 1970, pelo Richard Nixon. Esse modelo foi instalado em 1970 e foi avaliado durante muito tempo. E aí, até que em 1990, os próprios americanos, os próprios cientistas constataram que esse modelo, eles chegaram à conclusão que é falho, que é uma fraude esse modelo, porque eles não atingiam objetivos e não chegavam a lugar nenhum que eles queriam. Além de propiciar o encarceramento em massa, e muitas vezes injustamente, porque às vezes o cara ali ele é preso, aí ele fica tanto tempo preso, e aí quando ele é julgado ele é absolvido, mas e aí, esse tempo que o cara ficou preso, os 3 anos que ele estava lá preso, ninguém vai devolver ele, né? Além do cara, vamos supor, às vezes o cara é um usuário, ele é preso, e aí lá dentro ele é abraçado por uma facção, Bom, porque querendo ou não... Você tem mais 30 segundos aí para finalizar a sua argumentação, tá? Tá, vou só fechar aqui então com a frase aqui. O problema de toda droga, sendo ilícita ou lícita, não é apenas ela somente, mas sim o padrão de uso que se faz. Ok, então agora passo para mais 10 minutos o outro grupo. Bom, rebatendo um pouco o que foi dito, falando de dados e tudo mais, mas qual que seria o benefício da legalização no Brasil? Qual seria o benefício para as periferias, a legalização? Porque, como foi dito pelo nosso grupo, a gente deu um exemplo bem claro que o nosso país vizinho legalizou. Sim, tem dados positivos, mas tem dados negativos. Que nem aumentou 45% os homicídios por briga de território de narcotraficantes. É uma faca de 2 gumes. Aqui foi controlado o surto do tabaco no Brasil, com restrições de lugares para fumar, incentivos para não ninguém fumar. Bebida também tem um controle, mas não é tão efetivo assim. Mas a maconha, ela ainda, como eu falei, o Brasil pode ser que daqui a alguns anos sim, mas hoje não. Hoje não tem como. Porque não tem como. O Brasil, ele é nítido, não precisa de dados. O Brasil tem problemas relacionados à saúde. Liga a TV, tem problemas relacionados à saúde, à educação, como em todas as áreas. Vai trazer a maconha aqui, é uma coisa que não é levado com bons olhos pela sociedade. Ainda assim, a nossa sociedade ainda tem muito recluso em relação a isso. Sim, como eu falei, pode ser que sim, mas agora não. Outros dados que você falou, briga lá no Uruguai, briga de narcotraficantes por região. Não acabou o narcotráfico lá no Uruguai. Aumentou pela posse, porque eles perderam espaço na venda, porque o Uruguai ele colocou a grama convertida no real a R$4. Você pode ter direito a plantio de 3 plantas em casa. Você tem que ter, estrangeiro não pode fumar. Tem que ser maior de 18 anos, tem que se registrar no governo, inúmeras coisas, entendeu? Lá mesmo sendo um país que é vizinho aqui perto, é um exemplo que a gente usa, lá não foi efetivo, eles não controlaram. Que nem eu dito, lá não tem prevenção,
lá não tem nenhuma prevenção contra a educação relacionada ao cannabis, não tem tratamento, simplesmente liberaram lá para brigar de frente a frente com o mercado negro. Mas então, não adianta liberar só por liberar, né? Tem que ter um auxílio do governo. O real motivo de estar aqui no Brasil tem que a gente não está preparado para isso. Então, as políticas são feitas exatamente para poder preparar a população. Calma aí, João. Deixa eu só entender aqui. Você é do outro grupo. Por que você está comendo o tempinho do grupo contrário? Tá? Aguenta aí, anota aí seus argumentos. Daqui a alguns minutinhos, mais especificamente 4 minutinhos, eu passo a palavra para você, tá bom? Finalizando a minha fala. Pode continuar. Finalizando a minha fala, promover a maconha no Brasil é promover uma saída falsa para a nossa sociedade. Temos outros problemas a se relacionar. Essa seria mais um problema de grande porte para se resolver aqui. Ainda não temos soluções, não temos métodos para ter um controle efetivo da liberação do cannabis. É nítido, não precisa de pesquisas e tem sim você fumar, tem sim o risco de você se viciar. É nítido, pesquisas e mais pesquisas mostram quais são os efeitos colaterais. Então, para estar finalizando a minha fala, a maconha não pode ser dita no FONAC, no JUC, que é o Fórum Nacional de Juízes Criminais, que é falado por juízes e desembargadores, eles afirmam e batem o pé falando que não tem como, o país não está preparado para isso. Talvez esteja daqui a alguns anos, mas agora não. Pronto. Ok, agora, João, você tem Professor, tem mais minutos. quantos minutos? Ai, meu Deus, você tem mais 2 minutos. Deixa eu colocar só um ponto aqui rapidinho, então. Pode. É que também existe dados de 2018 e manifestação do prefeito de Amsterdã, da polícia e do MP holandês, que a criminalidade está aumentando devido ao surgimento de novos grupos criminosos, baseados na venda de drogas. Então também não é só no Uruguai. E outro ponto é que a maconha, muitas vezes, ela pode impactar não só o usuário, mas também a família dele, porque gera uma preocupação, né? Que acabou gerando uma angústia e sofrimento, já que muitas pessoas acabam morrendo por causa das drogas. E é isso. Finalizou. Se alguém não quiser mais falar aí do grupo. Eu quero falar também que falaram que não existe acidentes de trânsito por conta da maconha. E sim, existe. Teve um estudo no Colorado e mostra que os acidentes de trânsito aumentaram em 8%, porque a maconha afeta na perda de habilidades cognitivas. Pronto. Pode passar. Então vou passar para os 5 minutos finais, João, para as considerações finais, tá bom? Eu vou colocar uns pontos aqui. Primeiro, que os problemas problemas mentais que possivelmente podem ser gerados através da maconha, realmente, mas se a pessoa ela já tiver indícios disso, que aí pode se aflorar. Só que a gente pode levar isso para o álcool, que o álcool também, pesquisas apontam que também, se a pessoa já tiver um problema, ela vai aflorar isso se ela beber. Então, já não faz sentido, né? Pode continuar aí, quem quiser falar. Estudando a nossa Constituição e vendo as regras que hoje tem no nosso país, eu não vejo mais o motivo da cannabis sativa não ser liberada. Nosso amigo fez a pergunta: qual seria o benefício para a periferia? Infelizmente, a periferia não tem benefício nenhum. Não, Já tem começa sim. aí. Legalizando ou descriminalizando não tem benefício nenhum, porque a polícia vem entrar na periferia de qualquer jeito, com maconha legalizada ou então com maconha sem ter. Então a gente vai olhar a sociedade em todo. O que ela vai gerar para a sociedade? Porque danos
Danos, a gente já vê que o álcool já está gerando. O Todo tipo tabaco de tá droga gerando. gera. Pessoas morrem por causa de tomar paracetamol, as pessoas morrem, entendeu? Tudo Então, demais, tudo em excesso. já tem drogas que já são lícitas, já estão à venda no nosso comércio e que prejudicam bem mais que a maconha. Os dados de controle, o nosso amigo citou que a gente não tem uma prevenção, a gente não vai fazer um controle. No Brasil, desde quando o cigarro foi liberado, isso é dados também, no Brasil, desde quando o cigarro foi liberado, depois que começou a fazer aquela capinha com o cara broxando, o pulmãozinho, os fumantes diminuíram. Por que, então, um controle com a cannabis sativa legalizada, controle de idade, controle de venda? Esse controle, meu amigo, com certeza não vai ser perfeito, porque o do álcool não é, do cigarro não é, um simples remédio na drogaria Araújo não é. Com certeza. Então, Existe contrabando até de cigarro, não vai existir de outras coisas? então, ou seja, será que legalizando ela e fazendo medidas preventivas, o consumo não vai diminuir, igual o de cigarro? Então, e só um último ponto aqui, pegando um exemplo disso, na Suíça, eu não sei exatamente quando, eles tiveram um problema muito grande em relação ao usuário de heroína. Problema extremamente muito grande. E a primeira política, claro, foi de segurança pública, né? A intervenção da polícia nas ruas. Colocaram a polícia nas ruas e viram que isso não estava dando certo. E o governo fez, legalizou, literalmente legalizou o uso da heroína. Só que aí as pessoas utilizavam em postos de saúde, uma heroína, entre aspas, mais pura, com seringas lavadas e descartáveis. Enfim, chegou um tempo que isso caiu, tipo assim, quase que 80% o nível de usuário de heroína por conta disso, né? Então, como é que você me explica isso? Não, outra coisa que eu queria falar aqui também é que todo mundo sabe que o tráfico de drogas é o crime que mais encarcera aqui no Brasil. Desde 2006, que foi liberada surgiu a lei das drogas, o número de presos do tráfico aumentou em 339% e saltou de 31 mil para 138 mil presos. E o custo mensal por cada detento nas prisões federais é de R$ 3.472 por detento. Esse aí e os gastos estaduais. Um detento preso em presídio estadual custa 3 vezes mais do que um aluno de rede pública. Como é que quer pôr um país, levantar o desenvolvimento do país, sendo que não legaliza uma coisa que já está praticamente fácil de fazer? Como que melhora outras coisas no país? Não tem como, não. Sem falar que abre um mercado, né? Isso aí cria um mercado de trabalho. Igual falar, a pergunta sua se podia gerar alguma coisa para a favela, para a comunidade. Uai, a gente podia colocar esse varejo na mão deles. Já entendem no mercado, colocar o varejo na mão deles. Eles criaram uma empresa disso e aí o dinheiro vai girar em torno disso, em torno da comunidade. A gente tem que pensar, gente, nas consequências em pequeno, médio e longo prazo. Não adianta pegar o Uruguai, que agora legalizou e matou. Está em pequeno prazo ainda. Com certeza a legislação vai passar por transformações. Então não adianta a gente pensar que daqui 10 anos não libera e achar que daqui 10, 15, 20 anos a gente já vai estar com uma mente para liberar, se a gente não começar a trabalhar isso agora, é um processo de evolução, gente. É bem simples. A gente não vai liberar maconha aqui e vai ficar... a mil maravilhas. Não é. A gente tem que pensar no pequeno prazo, no médio e no longo prazo. Então, em pequeno prazo, identifica os usuários, vê os danos. Médio prazo, a gente tenta controlar isso. Encaminha quem precisa de ajuda para a saúde no uso excessivo. Controla a venda. E em longo prazo, nem se fala a geração de renda no país. Isso aí é impossível não falar. Desenvolvimento de emprego. Nos Estados Unidos, só a última coisa, professora. Nos Estados Unidos, a venda legais de cannabis estão quase, falta pouco para bater a mesma venda de drogas, de destilados, de 47 bilhões de dólares. Então, assim, é dinheiro demais. Pessoal, então eu vou passar a palavra para outro grupo. Vocês têm mais 5 minutos para as considerações finais, tá bom? Bom, finalizando a nossa fala,
A solução contra as drogas não pode ser facilitar o acesso a elas. Como preceitura dos argumentos mais utilizados a favor da legalização da maconha é que a guerra contra o tráfico está teoricamente perdida, não vai resistir. Se este dado fosse verdade, o Estado poderia simplesmente encontrar soluções alternativas para qualquer tipo de crime, uma vez que a lotação carcerária só aumenta e isso não ajuda a acabar com o crime. Legalizar a maconha é assumir que o Estado é incapaz de lidar com seus problemas, abrindo precedentes para qualquer desistência. Então, não se combate um problema tomando algo ilícito, além do, sendo que o problema social pode se tornar uma coisa pior, uma atitude racional. Então, ao meu ver, a única forma de solucionarmos esse problema é através de programas de conscientização, de educação de qualidade, e nunca desistir de combatê-la. Não é que não tem que... Claro, é um sistema lento, é um processo lento para se resolver. Demanda muito tempo. O Uruguai foi legalizado em 2013, já estamos em 2020 e ainda os números são grandes lá. Então, uma coisa abordar só para um finalzinho. Parece a exposição do médico Antônio Geraldo da Silva. Ele é ex-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, e segundo os dados dele, a droga quando fumada piora todos os quadros psiquiátricos e atinge, acho que 25% da população, como depressão, ansiedade e bipolaridade. A maconha pode ser desencadeada as primeiras crises graves, mas passando os anos esclarecendo o maléfico do cigarro, com tanto o meu grupo, os integrantes do meu grupo falaram e do grupo oposto. Então, é isso. A gente finalizou assim. Ok. Então, beleza. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? O pessoal aí da turma querem mandar alguma pergunta para o grupo? Se vocês quiserem, pode levantar a mãozinha aí, me cutucar aí com uma das reações que é possível aqui e mandar, ou então mandar pelo chat também, quem quiser. Pessoal, a única coisa que eu queria, na verdade, eu achei muito interessante os dados, né, que vocês trouxeram, deu para perceber assim, que foi feita uma pesquisa, um estudo, isso é sempre muito legal. E uma coisa muito interessante para o grupo aí que é a favor, né, isso foi até um outro grupo também que tinha trazido esse argumento, que eu achei muito, muito interessante. O cigarro, ele sempre foi associado à ideia do glamour, né, assim, de uma elitização em volta do cigarro. Quando ele veio para o Brasil, todo mundo achava muito chique, né? Principalmente por quê? Porque o cigarro sempre esteve associado ali às figuras de Hollywood, né? Fumando nos filmes e tal, tudo muito chique, né? Um mundo muito chique em torno das pessoas que fumavam. Já a maconha, vocês falaram isso, né? Eu achei muito interessante essa construção, mas é muito legal pensar que a maconha, talvez, por que ela não teve a mesma entrada do tabaco, né? A maconha, ela sempre esteve associada, não sei se foi o Moroni que falou, se foi o Paulo, mas a maconha sempre esteve associada a essas partes populacionais mais relegadas, mais pobres, assim, né? Então, sempre a religião João, né? africana. Então, as religiões, até assim, a própria cultura do negro, né? Então, olha que interessante, dentro de um aspecto cultural que a gente já é forte em discriminação, talvez por isso que o tabaco ele foi aceito, legalizado e tudo, e a maconha não, né? Talvez a intenção de regularizar a maconha, como ela não é da classe mais forte da população, então não tem interesse, né? Seria esse sentido que eu quero dizer. Achei interessante. Agora, minha pergunta é,
será que com a legalização da maconha a gente vai de fato diminuir, por exemplo, problema com o tráfico? Vai diminuir as prisões relacionadas ao tráfico? Vai acabar o tráfico? Eu acho, assim, baseado nos dados de que a gente vê estudando, por exemplo, a maioria das pessoas que são presas hoje no tráfico são, na verdade, usuários, né? Foi aquela pessoa que comprou uma grande quantidade só para levar para casa, para não ter que ficar em biqueira. Isso aí, acho que na primeira aula do primeiro período lá, a professora nos falou, acho que são 63% das pessoas que estão presas no tráfico. Já começa por aí. E outro, igual acho que o outro grupo falou, legalizar não vai tirar a droga da mão do tráfico, né? Vai tirar em grande parte. Tipo assim, eu acredito que 40% reduz. Quando chegar aqui, os preços que vão se vender em lojas ou farmácias vai ser um preço talvez alto, aí você vai ter que procurar um universo paralelo, mas com certeza vai reduzir muito o lucro, tipo assim, muito, igual o Ale falou, em mais de 50%. No caso seria esvaziar o dinheiro, né, que sustenta o negócio das drogas. E mesmo, foi igual eu falei no começo, não vai ser um controle perfeito, infelizmente, não vai tirar, mas a intenção, a gente tem que olhar e estudar mais sobre isso, porque a intenção não é acabar, e sim é a prevenção para diminuir, porque acabar, infelizmente, não vai. Então, a legalização não é com o intuito de acabar 100% com o tráfico, mas um dos motivos é diminuir o tráfico, diminuir a população carcerária, não é acabar. A minha questão é o seguinte, porque no Brasil, por exemplo, se a gente for ter uma maconha vendida, sei lá onde, né, nas farmácias, ou então nos cafés, em locais que serão, então, permitidos, né? Vai ter aquela pessoa, sim, que vai optar em comprar essa maconha, né? Mas a grande maioria da população, eu acho, vai continuar indo aonde ela pode ser encontrada mais barata. Então, nas bocas e tudo. Então, assim, a minha pergunta é, será que a liberação, de fato, ela reduziria o tráfico? Ou o tráfico ele continuaria existindo, considerando que o preço seria mais barato, alguma coisa nesse sentido, né? Mas foi mais ou menos isso que a gente estava falando, que é igual o caso do tabaco. O tabaco ainda assim ainda tem contrabando. A gente vê aí vários contrabandos trazendo cigarro do Paraguai, não sei, ainda existe. Só que e relativamente barato, né? Porque o cigarro não sei quanto que custa, mas não é caro, né? E não é caro, mas ainda vai existir, porque não tem como. É inevitável. Só que é aquilo. Ele na mão do Estado ele vai ter muito mais controle. O dinheiro que vai girar na mão do Estado, o lucro que vai dar vai ser maior. Então, assim, só tem benefícios, né? Vai ser mais difícil só para os traficantes, no caso. E outra que vai diminuir o número de assassinatos, né? Porque a guerra de gangues, igual policiais, guerra de gangues por causa de vendas, vai diminuir bastante, porque não vai ter só lá, vai ser comercializado em todo o território. Então, eu acredito que diminui bastante. Na faculdade, lá para o 7º período, vocês vão ter prática criminal. Com o professor Marcelo, ele é promotor de justiça. Ele tem um livro que chama, depois vocês olham aí no Amazon e tudo, no Brasil só é preso quem quer. Ele faz um estudo assim que relaciona pessoas que estão sendo pegas na polícia, né? Ou por tráfico ou por uso, né? No caso. Ele chega à conclusão que a cada 100 pessoas, eu não sei exatamente esses números, mas é mais ou menos o seguinte, ele chega à conclusão que a cada 100 pessoas que são presas, ou então tem alguma investidura da polícia aí por causa da droga, uma pessoa é presa. A cada 100 pessoas, uma pessoa é presa. E essa única pessoa aí, no caso, que é presa, vai ser o pobre, de favela, negro da favela, né? Então, assim, a questão eu não sei, tá, gente? É só para refletir mesmo sobre o assunto. Mas será que pro branco
para classe média alta, será que, tipo assim, faz diferença? Porque ele já não é preso mesmo. Ele já não é considerado o traficante. Embora, uma coisa muito importante que a gente fala sempre a gente associa que o traficante é aquele cara da favela, né, que tá lá no alto do morro e tal. Pode até ter, sim, a parcela ali do traficante do morro. Mas o grande tráfico, né, gente? O grande tráfico é o que é considerado crime de colarinho branco, que são envolvendo autoridades, pessoas com muitas influências, coisas desse tipo aí, né? Ou seja, que a gente nunca vai chegar, né? Quando chegou, o que aconteceu com esse negócio do Aécio Neves aí? Deram um papo furado para aqui, um papo furado ali do Zezé Perrella para lá, ninguém explicou nada e ficou por isso mesmo, não dá nada. Então, o problema é que a lei do Brasil, ela é uma lei elitista, ela é uma lei que só atinge aquele que não tem condição de pagar um advogado, né, que não tem condição de ter uma defesa sustentável e, eventualmente, se existe um processo contra ele, né? Então, assim, sem contar com essas questões. Porque o grande beneficiário do tráfico, a minha pergunta, assim, também gira em torno disso. Não é esse cara da favela, não é? Mesmo que tenha o traficantão lá na favela, esse traficantão, ele está associado a outro traficante. Que esse a gente não chega, né? Esse a gente não sabe quem que é. E quem importa, de fato, né, gente, a droga para dentro do Brasil? Quais são as autoridades que permitem a droga entrar dentro do Brasil? Saber até sabe, só não... E aí a pergunta é assim, de qual que é o interesse também em finalizar isso? Porque uma aluna minha estava falando, né? Ela mora perto de uma boca de fumo, assim, e aí que todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, a polícia vai até lá. Mas não é para prender. Né? É para pegar o arrego. É para pegar a parte dela. Então, assim, não é muito... É realmente uma coisa que a gente não sabe. Não tem muito como que o Brasil vai... Aí pergunta, assim, polêmica, né? Como que o Brasil vai regularizar uma situação que vai dar prejuízo para os poderosos? Será que os poderosos, eles querem, de fato, regularização? Então, já aí, se a sua pergunta for para esse lado, aí também fica difícil de responder, porque a gente vai estar contando com a opinião de um terceiro que está governando a gente. Se ele for corrupto e tiver envolvido nesse esquema e for tirado dinheiro do bolso dele, não vai legalizar mesmo, não. Aí não legaliza, não. Né? Com certeza. Então, é um assunto bem polêmico, professora, para a gente conversar hoje, ainda mais na situação atual na crise que a gente está vivendo na nossa sociedade. Eu não falo crise financeira, não. Eu falo crise política, ideologia. Crise, né? A gente está... igual eu falei no começo da minha fala, a gente tem que se despir ainda de muita coisa, não só do preconceito em relação à maconha, mas a gente tem que se despir ainda de muita coisa para a gente tentar entender e tentar solucionar através de uma forma que o povo da periferia até o burguês de alto escalão vai ser atingido. Porque se a democracia é para todos, então não justifica eu falar de um grupo e também ficar jogando outro grupo na fogueira. Porque na verdade o que a gente percebe no Brasil, né, claro que é que realmente quem vai levar a pior nunca vai ser o poderoso, né? Quem leva a pior no Brasil não é o poderoso. Então, assim, eu me questiono muito isso, sabe? Se de fato o tráfico vai acabar, se de fato existe um interesse em acabar com assim, legalizando, esse dinheiro que vai entrar com impostos passa a ser da União, não passa a ser do bolso ali daquela pessoa influente, né? Então, existem várias questões aí que estão com certeza envolvidas. E claro, né, Moroni, não cabe nessa discussão a gente conseguir abarcar todos os detalhes, né? Assim, todos os problemas. E a outra coisa que eu pergunto também será que o Brasil a gente tem estrutura para fiscalizar?
Né? Tipo assim, muitas pessoas falam assim, porque aí a qualidade da maconha vai ser melhor. Tá, mas a gente tem uma estrutura, a gente vai ter que ter uma... mas tem que ter, é igual o álcool, o tabaco. Uhum. Tem que ter uma estrutura, porque é a mesma coisa também, quando legalizou o álcool lá na lei seca, quando eles lutaram para acabar com a lei seca lá, eles têm que ter uma estrutura, isso aí é montado, é formado uma estrutura para poder cuidar disso, para poder não agravar problemas, né? Só ler um comentário aqui, eu não sei quem que escreveu, porque tá o nome, tá sem o nome. Quem depois que colocou, né? A droga lícita, como o álcool, ele traz vários prejuízos para qualquer pessoa. Sendo legalizada, qualquer um pode comprar, pois não existe controle de compra por parte de quem vende. Por mais que seja proibido para menores, eles podem comprar mesmo sendo proibido. Se legalizando a maconha no Brasil, isso não iria mudar nada, porque mesmo sendo proibida para menores, eles continuariam tendo acesso. E esse acesso não seria o acesso legal, né? Seria o acesso ilegal. Não tendo controle do Estado, isso não iria mudar nada. O cenário da criminalidade do Estado, legal e ilegal, existe problema para ambos os lados. Claro, existe demais, né? E assim, eu não sei se ia mudar. Acredito que talvez mudaria, mas eu realmente tenho muita pouca expectativa. Pelo menos assim, nos próximos anos, tem tanto assunto, né, para ser discutido atualmente, que a gente não vai colocar uma pauta dessa, assim, né, para o STF discutir. Então, mesmo que venha até alguma coisa daqui a uns bons anos, né, daqui vários anos, o processo que a gente discutiu do aborto de fetos anencéfalos, né, aquela discussão do aborto de fetos anencéfalos, o processo demorou 9 anos para ser julgado. Então, vamos supor que hoje entre alguém na justiça para, né, com pedido de legalização e tal. Hoje, né? Pode ser que só saia daqui 9 anos. Isso é muito complicado, né? E aí, pessoal, mais alguém quer comentar? Fazer algum comentário? Eu acho que uma coisa também que ajuda essa mistificação da droga é essa campanha de proibição, né? A campanha, por exemplo, utilizar o exemplo do ProErd, né? Essas campanhas de não, diga não às drogas, não sei o quê, além de causar um desconhecimento, a pessoa fica leiga, só fala que, nossa, que horror, droga, não sabe nem o que é, não sabe nem o que é, igual o neguinho fala, cheirar maconha, e, entendeu? Não sabe nem o que é e já chega criminalizando, né? Então, isso é um problema muito grande. Além de gerar, isso é dados também que eu acabei deixando de falar, mas geram um tipo de curiosidade. Igual estudos apontam que estudantes que foram expostos a esse tipo de campanha e estudantes que não foram. Os que foram expostos a esse tipo de campanha, futuramente têm muito mais chance de, por curiosidade, experimentar e aí ser um dependente, né? É, isso mesmo. Eu já ouvi falar algumas coisas, alguns estudos assim bem específicos sobre isso. Tem vários, né, inclusive. Tem. E o outro grupo, tem alguma coisa que quer falar? Quer encerrar aí? Lucas, Isabelle, Vitor. Não, por mim tá beleza, professora. Só isso. Tá. Pessoal, legal, bacana demais aí o envolvimento, tá? Com as pesquisas, gostei de ver. Lebafão. Né? Sempre tem sido, né? Assim, a gente consegue perceber quando tem enfim. Aí, só para responder a pergunta aí, vocês me perguntaram da prova. Gente, eu tô terminando de corrigir as provas. Eu tô indo por questão. E como vocês me mandaram não só pelo sistema, então eu já corrigi várias provas do sistema, mas tem um monte de gente que mandou por e-mail. Então eu tenho que ir no sistema, tenho que ir no e-mail. Tá me dando um trabalho um pouco mais delicado, sabe? Então, vou lançar para vocês, sei lá, no final da semana. Até semana que vem, isso eu vou fazer o máximo para conseguir liberar para vocês, tá? Aí vocês vão ter as notas da prova e as notas do trabalho. Tá bom, pessoal? Então, quinta-feira a gente vai para o nosso último tema e depois a gente ainda fica... se não me engano, a gente ainda tem 10 pontos, né? Para ser distribuídos, é isso mesmo? 30, é extra, ponto extra. Não, que extra, 10 ponto pontos. Extra.
É 50 pontos extra. Ainda falta 10 pontos. Falou mesmo. Nossa, não sei isso não, vou pensar. Vocês começaram muito bem, não sei. Estou sentindo que o número de participantes começou a diminuir hoje um pouquinho aqui. Não sei não, se estão merecendo. Que isso, professor? É o frio. 47 pessoas participando e tá doido. Não foi 47, não. Aonde, meu filho? Tô brincando. Não, teve aula que já teve, mas até mais. Mas hoje aí só começou com 34 aqui, agora está com 29. Mas a nossa É o tema. O povo é mal preconceituoso. É a final do BBB, professora. Não é mesmo. Hoje é a final do BBB? É por isso. Então tá, gente, legal, vocês são de parabéns. E aí a gente se encontra na quinta-feira. Tá bom? Beijo pra vocês e aí a gente finaliza e aí eu lanço as notas de todo mundo, tá bom? Beijo. Valeu, professora. Boa noite. Tchau. Boa noite. É bafão.